Este é mais um episódio da nossa série de História das Heresias do Cristianismo. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre a heresia primitiva, né? A heresia dos primeiros séculos da história do cristianismo, que mais foi perturbadora, que mais criou dificuldade para os cristãos daquela época, principalmente século I, século II e até o século III. E é bastante importante que a gente conheça um pouco mais sobre essa heresia, sobre as suas representações, porque por mais tempo que tenha passado, essa heresia continua tendo influência até os dias atuais na mentalidade cristã, e eu vou mostrar para você neste vídeo como isso se manifesta, então assista até o final para que você compreenda todo esse processo, tá bom? Antes de passar para o conteúdo, meu convite para você conhecer um dos nossos cursos que você adquire, assiste a hora que quiser e puder, e ainda tem o certificado no final. É só clicar na descrição desse vídeo que você vai encontrar a lista e os links, e eu sugiro para você, por exemplo, o nosso curso completo em teologia sistemática. Vai acrescentar muito para a sua vida e para os seus estudos. Bom, essa heresia que foi tão perturbadora nos primeiros movimentos do cristianismo era uma heresia de pessoas que se consideravam cristãs. Começa a surgir no meio cristão, naquele momento em que a teologia cristã ainda era nascente, incipiente, ainda não está desenvolvida nem amadurecida, ainda tem muita coisa para ser refletida, para ser questionada, para ser analisada. E com isso, várias tentativas de explicações são inseridas nesse processo, e muitas dessas explicações acabam distorcendo a mensagem cristã do próprio Jesus e também da era apostólica, dos discípulos de Jesus, que dão continuidade à sua missão e à sua pregação. Era uma heresia também de cunho filosófico, de um grupo de pessoas que não só tinham uma noção do que era a fé na pessoa de Jesus, mas que sabiam bem, até por sinal, o que era o contexto filosófico do mundo da antiguidade, principalmente a filosofia platônica com as suas características específicas. Essa heresia é o chamado gnosticismo. Gnosticismo vem do termo grego gnose, e gnose significa conhecimento. Os gnósticos consideram que apenas as pessoas verdadeiramente espirituais tinham um conhecimento maior, mais aprofundado e um conhecimento verdadeiramente espiritual. Que as pessoas comuns não tinham conhecimento algum, as pessoas que criam tinham algum conhecimento, mas só os gnósticos eram de fato iluminados por Deus para ter um conhecimento pleno e profundo da verdade. O gnosticismo era um pensamento que reunia elementos da fé cristã com a filosofia platônica, especialmente o dualismo platônico. Eu tenho aqui no canal uma série de vídeos, lives, cursos, falando sobre o que era o dualismo platônico, como ele se manifestou na história e como ele manifesta-se até hoje. Se você quiser, assista a um desses vídeos que você vai compreender de uma maneira muito mais detalhada esse processo. No caso do gnosticismo, o que nos interessa é que o Platão enxergava a realidade de maneira dualista. Para ele existia um mundo imaterial, que era o mundo das ideias, que era o mundo transcendental, e que este mundo, sim, era o mundo da virtude, era o mundo bom. Por outro lado, e sempre em contradição a esse mundo, tinha o mundo terreno, o mundo físico, o mundo material. Esse era limitado, esse era fruto de uma relação limitadora,
pecaminosa, embora essa expressão seja mais cristã, mas esse mundo físico onde nós estamos deveria ser desprezado, porque só quando a nossa alma se libertar desse corpo é que ela poderá chegar à contemplação da verdade. Esse é um dos indícios de como esse pensamento ainda afeta a mentalidade cristã, porque para muitas pessoas nós temos uma alma presa dentro do nosso corpo. E não é isso que a mensagem cristã ensina originalmente. Esse é um ensinamento do platonismo, profundamente abraçado e aprofundado pelo gnosticismo. Essa heresia abraça de uma maneira intensa o chamado dualismo antropológico, porque o Platão pensa nesse dualismo do mundo imaterial e do mundo material, e isso tem a sua representação antropológica. Isso se manifesta no ser humano e na sua composição. A alma do ser humano, e nesse cenário surge esse pensamento de alma e corpo, depois o pensamento de alma, espírito e corpo, né, que nada tem a ver com a mensagem cristã, mas eu deixarei na tela final um vídeo em que eu falo sobre essa posição, se é tricotomia, dicotomia. Vai uma dica aqui, um spoiler. Ambas estão erradas. Espere o vídeo final para você entender por que ambas estão erradas, estão equivocadas. Mas o gnosticismo entende que a parte boa do ser humano, que está em contato com o mundo das ideias, com o mundo transcendental, é a sua alma. Essa é imaterial, essa foi criada por Deus, essa é o que representa o ser humano na sua realidade. E a parte que corresponde ao mundo da matéria, que é o mundo mau, é o nosso corpo. Ele é limitador, ele é frágil, ele é pecaminoso. Tudo que está relacionado a ele é pecado na leitura gnóstica, e ele é uma prisão para a alma, que é o que realmente importa. Eu tenho certeza que você já foi em alguma igreja em que algum pregador disse que Jesus veio para salvar as almas dos seres humanos, né? Por quê? Porque a mentalidade é gnóstica e é dualista, que enxerga o ser humano como uma alma que está aprisionada dentro de um corpo físico. Mas será que foi isso que Jesus e os evangelhos ensinaram? O gnosticismo entendia a matéria como algo que era ruim, como algo mal mesmo, né? E ela não foi criada por Deus, foi criada por uma outra divindade maligna chamada de Demiurgo, que numa outra ocasião a gente pode falar mais sobre esse conceito, se você escrever aqui embaixo a palavra Demiurgo. Bom, mas para o gnosticismo, por eles serem dualistas, eles praticavam o ascetismo. Ascetismo que é uma concepção, uma prática que foi muito popular na antiguidade cristã, por sinal, que é uma prática de desprezo pela matéria, desprezo por esse mundo em que nós vivemos, que é ainda tão presente nas pregações de hoje em dia, aquela ideia do quanto pior, melhor, esse mundo é ruim, vai ficar cada vez pior e tal. Isso também tem origem nesse pensamento, mas o ascetismo é o desprezo por esse mundo e pela matéria do modo geral. Desprezo pelo nosso corpo e por tudo o que o alimenta. Então, todos aqueles que são praticantes do ascetismo, no caso os gnósticos eram, eles praticavam prolongados e intensos jejuns. Ficavam horas e até dias sem se alimentar para sacrificar a sua carne, sacrificar o seu corpo. Eles também praticavam a abstinência, não só de alimentos, mas a abstinência sexual. Todos eles eram celibatários e ensinavam que a prática sexual é algo que alimenta o corpo que é mau e por isso distancia o ser humano de Deus. Pois é, essa é uma visão que você sabe que ainda tem muitas influências no pensamento presente.
Mas não é esse o pensamento que Jesus tinha, porque a Bíblia é clara, principalmente nos textos joaninos, de deixar evidente que Jesus é Deus que se esvazia e se encarna. A sua encarnação é real e é concreta. E Jesus não tinha um corpo faz de conta, era um corpo real, como é o meu, como é o seu. E a Bíblia diz isso como uma riqueza e não como uma lamentação, porque para os gnósticos a alma presa num corpo é como a queda do homem lá no Jardim do Éden. Ele foi decaído e por isso prisioneiro de um corpo. Mas para o Evangelho, a encarnação do Verbo de Deus na pessoa de Jesus é a expressão radical e profunda do amor de Deus, né? E é Deus quem cria o ser humano como ele é. É Deus quem cria o seu corpo, é Deus quem cria tudo que está relacionado ao seu corpo, e Deus diz que era muito bom. Não é essa a expressão que aparece lá na criação do ser humano, né? A primeira carta de João é uma carta escrita para combater os argumentos do gnosticismo. Eu expliquei no vídeo da semana passada, depois você assista, que o próprio João teve combates com uma liderança do gnosticismo na sua época. E ele escreve a sua carta para deixar claro que o que Deus nos revela e o ensinamento cristão é o ensinamento da corporeidade, da encarnação do Verbo. 1 João capítulo 4, do versículo 1 ao 3, está dizendo: Amados, não creiais em qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo. Ele está falando dos gnósticos. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O que ele está dizendo? Que todo aquele que diz que Jesus encarnou, tinha um corpo real e concreto, esse está em harmonia com o ensinamento apostólico da encarnação. Mas o versículo 3 diz: Mas todo espírito que não confessa que Jesus não veio em carne, esse não é de Deus, esse é o espírito do anticristo. A esses eu advirto que é o espírito do mal que estava no mundo e que já está entre vós. João está combatendo a ideia de que o corpo humano não é de Deus, porque os gnósticos também ensinavam que o corpo de Jesus não era real, mas isso eu falarei num outro vídeo, se assim também for do seu interesse, né? Se você escrever também aqui embaixo a palavra docetismo. Se a gente tiver uma quantidade, eu explico o que era o docetismo, que foi tão utilizado pelo gnosticismo nesse momento para tentar explicar qual era a natureza de Jesus e que foi refutada por João, como a gente leu aqui na sua primeira carta, né? O Simão Mago, que eu falei também na semana passada, foi considerado por Irineu de Lyon e outros nomes da antiguidade como o primeiro dos gnósticos, como o fundador do gnosticismo, como alguém que tinha descoberto as artes mágicas, no sentido esotérico, no sentido religioso desse termo, e alguém que se reconhecia, se dizia como alguém que tinha detido, alcançado um conhecimento mais profundo, mais espiritual, que poucas pessoas tinham, e por isso ele se exaltava e foi quase considerado como uma divindade lá em Samaria, onde ele nasceu e por onde ele passou. O gnosticismo não é uma religião, não é uma filosofia, seja lá o nome que se dê, única, unânime, com um corpo doutrinário único, porque tem vários segmentos gnósticos com tendências e nuances diferentes, mas esse ensinamento de que o ser humano ele tem um dualismo antropológico, de que o corpo é mau e a alma é que é boa, e que nós devemos combater o nosso corpo, tudo que lhe alimenta e a matéria de modo geral, esse é um ensinamento básico do gnosticismo
que aposta todas as fichas nesse dualismo antropológico. Dualismo antropológico que continua existindo em grande parte do cristianismo ocidental, quando muitos ainda consideram como algo espiritual os jejuns prolongados, como martírio para o seu próprio corpo, para a sua própria carne, os tabus envolvendo a sexualidade que existem tão claramente hoje, as abstinências que muitos ainda pregam hoje em dia e a visão que muitos têm de entender o corpo como pecaminoso, como fonte do pecado, como algo que será destruído enquanto que a alma se encontrará com Deus. Isso tudo é evidência de como o gnosticismo, por mais antigo que tenha sido, e a mentalidade platônica, principalmente, geram as suas influências mesmo ainda hoje, mesmo depois de tantos anos que tenham se passado. É preciso observarmos a história das heresias e percebermos por que elas foram classificadas dessa maneira, quais os perigos que elas apresentam e se elas de fato deveriam ter sido classificadas dessa maneira. Aqui, no caso, o próprio texto bíblico lida com elas, mas nós continuaremos a ver essa série nas próximas semanas. E eu deixo como dica bibliográfica meu livro de História do Cristianismo, cujo link está aqui embaixo na descrição, e também essa grande e belíssima obra da editora Loyola, As Escrituras Gnósticas, que eu vou deixar o link também aqui embaixo na descrição, se você quer ter um conhecimento ainda mais aprofundado e consistente dessa temática. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e em breve voltaremos para mais conteúdo do Café com Teologia. Até lá!